como fazer a transição do serviço público para se tornar consultor em licitações. Como que eu faço para começar a minha consultoria em licitações sem abrir mão da minha segurança? Essa é a pergunta-chave e é a pergunta que a gente vai buscar responder hoje. Algumas dúvidas comuns que aparecem com vários alunos são: eu preciso abrir mão do meu cargo, né? E muitas vezes isso está relacionado com o tempo. Por quê? Porque para eu conseguir prestar o serviço de consultoria, eu preciso abrir mão do meu cargo? Dá tempo de conciliar as duas coisas? E a resposta é: dá para começar sim sua consultoria em licitações sem necessariamente abrir mão do seu cargo público, sem necessariamente comprometer o tempo que você precisa para isso. O que a gente tem que tomar cuidado aqui, tá? Quando eu vou prestar consultoria, eu vou fazer reuniões com os clientes, eu vou acordar com eles como vai ser o processo, e tem alguns momentos que eu preciso me dedicar para isso. O momento mais crítico é durante a execução de um pregão, que aí sim talvez eu precise me ausentar para conseguir acompanhar esse pregão, se, somente se, esse serviço fizer parte do escopo da minha entrega. Então isso também é um item que é acordado com o seu cliente. Como que a gente faz nesse processo de transição, considerando a limitação tempo? Wesley, eu não tenho tempo de dedicar para empresas e prestar consultoria para várias empresas e manter o meu trabalho no ente público. Como é que a gente faz para conciliar isso? A gente começa com um cliente, a gente começa com poucos clientes. Por quê? Com poucos clientes, eu consigo começar esse processo, eu consigo ganhar maturidade, ganhar experiência e fazer com que essa transição seja mais natural, seja mais suave. E eu vou mostrar para vocês hoje o passo a passo para fazer isso. Um outro ponto super importante, concordo com você, espectadores live, concordo com você. Mas vamos lá. Como que a gente faz? Mas aqui o mais importante, gente, é que vocês que estão aqui consigam pegar esse conteúdo e aplicar na realidade de vocês, tá? Uma pessoa que aplica e me dá o feedback, eu fico super feliz e para mim valeu estar aqui com vocês. Vamos em frente, tá? Um ponto super importante também, que é uma dúvida comum entre os nossos alunos, é: professor, eu preciso abrir mão do meu cargo público para prestar essa consultoria, dado ao fato que, se eu estou dentro de um ente público, eu não posso prestar consultoria para aquelas empresas que estão participando de certames daquele ente público? E a verdade é: você não precisa abrir mão do seu cargo público para prestar consultoria. O que você não pode fazer é deixar o conflito acontecer. O que é o conflito acontecer? É você atuar com consultoria para uma empresa que está participando de licitações no seu ente público, no seu município. Isso é conflito, isso não pode acontecer. Mas nada me impede, por exemplo, se eu sou um agente de contratação de Belo Horizonte, eu atuar num procedimento licitatório com uma empresa, ajudando uma empresa que atua em São Paulo, ou que atua em Manaus, ou que atua no sul do Brasil. Isso não tem relação nenhuma com o meu trabalho no meu ente público. Não tem nenhuma informação privilegiada que eu possa compartilhar com aquela empresa sobre aquele certame. Então, nesse caso, não há nenhum tipo de conflito. Então, não, você não precisa abrir mão do seu cargo público para prestar consultoria em licitações. Você pode, e eu recomendo, você deve fazer esse processo de transição de forma controlada. Você não precisa largar tudo e correr riscos desnecessários. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo como fazer isso. Algumas pessoas também falam: professor, eu atuo com ente público, eu não sei quanto cobrar, como é que eu faço isso? Geralmente a gente pode cobrar por percentual de participação, por fixo e um combinado entre os dois, tá? E dependendo do contexto, a gente recomenda um caminho, dependendo do contexto, a gente recomenda outro caminho. Mas em linhas gerais, a gente vai trabalhar por percentual de comissão e por preço fixo, e às vezes com os dois combinados, tá? É assim que geralmente a gente cobra. E vamos direto para o nosso passo a passo. Como eu faço para fazer a transição do serviço público para prestar consultoria em licitações? E para quem está lá no canal do especialista, fica o convite para vocês, está aí o link da live para vocês participarem. Daqui a pouco eu encerro aqui e continuo só aqui na nossa aula. Quais são os passos que eu preciso tomar? São 4 passos muito importantes, tá? Primeiro, o primeiro passo para conseguir fazer a transição da sua carreira pública para prestar consultoria é eu tomar a decisão de fazer. E, gente, pode não parecer, mas é o que mais impede as pessoas que atuam em entes públicos de conseguirem construir a sua consultoria. Não é a dificuldade de onde achar o cliente, não é a dificuldade de quanto cobrar, não é a insegurança de executar o serviço,
É a falta de decisão, de decidir fazer. E geralmente, essa falta de decisão, ela não vem por acaso. O que é falta de decisão? É eu falar, cara, um dia eu vou fazer, quando eu me aposentar, eu não tenho tempo agora, eu tenho outras coisas, né? Não sei quanto que eu cobro, falta muita clareza desse valor, dessa consultoria, né? Muitas vezes, o que te impede de tomar a decisão, de montar a sua consultoria, de começar esse processo de transição do cargo público para prestar consultoria e valorizar de verdade o seu serviço você não consegue enxergar o todo. Então, você não sabe exatamente o quanto que você vai ganhar no longo prazo com isso, qual o tamanho da segurança real que você vai ter. E essa insegurança, esse receio de não enxergar o todo, te impede de tomar a decisão. E esse é um ponto extremamente importante. Vou trazer para vocês um pouco da minha experiência, tá? Na minha experiência, o que eu percebo? Eu percebo que, muitas vezes, o que vai impedir de verdade um consultor, um profissional de entregar a sua consultoria é essa insegurança de precisar enxergar o todo. E você não precisa enxergar o todo, você precisa enxergar os próximos passos. Como é que a gente começa isso? A gente começa com o primeiro cliente, a gente gera resultado para ele, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, e a gente vai ganhando confiança nesse processo. Eu não preciso fazer nada de maneira desesperada. Eu posso fazer passo a passo, de forma gradativa e organizada, e fazer uma transição segura sem abrir mão do meu cargo público. Então, para isso, o que eu preciso? Tomar a decisão entendendo que eu preciso enxergar o próximo passo, dar esse passo, depois dele eu dar o passo seguinte e assim sucessivamente. O que significa isso? Significa caminhar com consistência em prol de construir a minha consultoria em licitações, porque senão ela nunca sai do papel, ela fica no sonho e ela não se materializa. Para que eu possa prestar consultoria em licitações, fazendo a transição do ente público, do meu papel como funcionário público, como cargo comissionado, eu preciso tomar a decisão. Sem tomar a decisão, eu vou arrumar 1 milhão de motivos para não fazer. E isso é um ponto que mais impede. Então, o primeiro passo para eu conseguir transitar do meu cargo público para prestar consultoria e muitas vezes manter esses dois papéis em paralelo sem que um prejudique o outro é tomar a decisão de fazer isso. Agora a gente vai para elementos mais técnicos. Depois que eu tomo a decisão, eu vou para um passo super importante para fazer essa transição, que é, eu preciso definir qual é o meu escopo de atuação. Por exemplo, se eu sou advogado, eu posso atuar no âmbito jurídico das licitações e contratos. Eu posso prestar uma consultoria, uma assessoria que vai até o aspecto jurídico. Se eu não sou advogado, eu não posso e nem preciso prestar. Eu até posso fazer uma parceria com um advogado ou contratar um advogado para trabalhar junto comigo, trazer um advogado associado, por exemplo, mas eu não preciso colocar esse serviço jurídico dentro do meu escopo se eu não quiser fazer isso. Então, um passo super importante é eu definir qual é o meu escopo de atuação, quais os serviços que eu vou prestar. Por exemplo, se eu vou atuar com empresas que elas já fazem a busca das licitações, elas já têm as licitações em mãos, mas elas têm dificuldade na hora de organizar a documentação, na hora de participar do pregão, elas precisam que eu represente elas dentro do pregão, eu posso atendê-las com determinado serviço. Se é uma empresa que não tem a menor noção de qual é a estratégia para selecionar uma licitação, talvez o maior valor para ela vai estar em eu fazer esse trabalho de selecionar, de ir lá e pesquisar licitações em aberto para que ela possa participar. Então, tem vários papéis e serviços que eu posso ou não agregar dentro da minha consultoria. Você deve definir quais são os serviços que você vai entregar para o seu cliente. É óbvio que quanto mais serviços eu entregar para ele, maior valor a minha consultoria tem. Quanto menos serviços, menor valor a minha consultoria tem. Mas no final das contas, o que esse cliente precisa é do problema dele solucionado e do faturamento que ele precisa aumentar vendendo para o governo. Ele quer vender mais para o governo. Então, na prática, muitas vezes um cliente, o problema dele é participar do pregão, ou o problema dele é analisar editais, ou o problema dele é organizar a documentação. Então, ou o problema dele é entrar com um mandado de segurança, o problema dele é impugnar uma licitação, porque ele está vendo que ele está perdendo de maneira indevida aquele processo. Então, tem várias demandas e necessidades que uma empresa pode ter. Quais são os serviços que você vai escolher prestar? Antes de eu vender a minha consultoria, antes de eu fazer essa transição, eu preciso ter clareza de quais os serviços que eu quero prestar, que eu quero agregar no meu portfólio para esses clientes.
qual modelo de cobrança eu vou aplicar. Essas definições são super importantes. Eu vou cobrar percentual e vou assumir o risco, vou trabalhar de graça até o êxito, ou eu vou cobrar um percentual mais um fixo, ou eu vou cobrar um startup, um fixo inicial para eu começar a atuar com aquela empresa. É uma questão que eu preciso definir. Eu preciso dar clareza do meu modelo de precificação, porque não necessariamente o modelo de precificação do Edson é o modelo de precificação do Eduardo ou da Camila. Cada pessoa, cada consultor e cada empresa de consultoria pode ter um modelo de precificação diferente. Você não precisa ter o modelo que todo mundo tem. Você pode ter o seu. Então, você precisa definir qual é o seu modelo de cobrança, tá? Quando eu estou conversando com os alunos do nosso curso de vendas de consultoria, com os nossos mentorados lá da Mentoria Sniper, eu sempre direciono para eles utilizarem suas características na hora de definir um modelo de cobrança. Por exemplo, se é um profissional que ele já tem clientes, já presta consultoria, ele já está no mercado, ele já tem resultado com esses clientes, óbvio que ele tem um portfólio que o permite cobrar um fixo mais um percentual. É óbvio que ele já tem bagagem e ferramenta para demonstrar para as empresas que vale a pena para elas pagarem para isso, e ele vai selecionar um tipo de empresa fazendo isso. Para aquelas pessoas que nunca prestaram uma consultoria, ainda estão na fase muito embrionária, muito no início, eu costumo recomendar começar com um percentual e já negociar com a empresa um fixo, mas esse fixo depois que ela tiver um resultado, porque assim, o que é resultado? Ela conseguir vencer uma primeira licitação, colocar dinheiro no caixa dela com você, com a sua consultoria. Assim, ela consegue receber primeiro para depois arriscar. Você assume o risco, mas na hora que ela tem resultado, ela começa a te remunerar no fixo. Então, para cada caso, com os nossos alunos, com os nossos mentorados, a gente dá um direcionamento estratégico. É fundamental que você defina qual é o seu modelo de cobrança. Um outro ponto super importante também é definir se você vai atuar em nichos específicos, se você vai começar por nichos específicos ou se você vai atender qualquer demanda, tá? Não tem muito certo e errado, são simplesmente estratégias diferentes. Quando eu defino, por exemplo, vamos imaginar, eu, Wesley, trabalhei 18 anos no mercado de tecnologia da informação. Então eu tinha muita familiaridade com questões de desenvolvimento de software, de tecnologia. Seria muito mais fácil para mim participar com empresas de tecnologia, de licitações, do que participar, por exemplo, com empresa de engenharia, né? Depois, eu dei capacitação, comecei a treinar o pessoal que fazia construção de plataforma de petróleo para a Petrobras, por exemplo. Né? Grandes construções, grandes obras, gestão de projetos de grandes construções. Naturalmente, eu me habilitei a ajudar empresas que atuam nesse cenário. Por quê? Nesse nicho. Por quê? Porque eu entendia desse nicho. Então, é muito importante você entender qual é a sua estratégia de posicionamento. Eu vou me posicionar por nicho, eu vou começar me posicionando por nicho. Eu sou farmacêutico, eu conheço muita área da saúde, eu atuo no ente público, na Secretaria de Saúde. A gente tem lá no Especialista Referência, por exemplo, muitos alunos que são de Secretaria de Saúde são enfermeiros ou enfermeiras. Então, para esses alunos, talvez, um nicho que seria muito mais fácil deles começarem é o nicho de medicamentos, é o nicho de saúde. Então, você pode definir um nicho para você começar dependendo do seu background, dependendo da sua experiência, da sua expertise, da sua competência, do conhecimento que você tem. Ah, não, professor, eu não tenho muita experiência em um nicho específico. Então, você pode começar atuando com aquela empresa que você conseguir fechar, independente do nicho. Mas essa definição, ela é importante, porque quando você vai conversar com as empresas e começar a negociar com elas para fechar o seu primeiro contrato ou fechar os seus próximos contratos, se você não tem clareza do seu posicionamento, você vai receber perguntas que vão te deixar na saia justa, que é, qual nicho que você atua? Não sei. Né? Você atua com engenharia? Não, eu tenho muita experiência com medicamento. Né? Então, quando você se vê nessa situação, isso acaba te trazendo um desafio muito maior para fechar o contrato. Então, para que eu consiga fechar um próximo bom contrato, eu preciso estar muito bem preparado. Definir se eu vou atuar em um nicho ou se eu vou atuar em vários nichos ou em nichos específicos, qual vai ser a minha linha de atuação, é muito importante para que eu possa ter clareza na minha comunicação com os meus possíveis clientes. Então, esse é o segundo passo para eu fazer a minha transição do serviço público para me posicionar como consultor em licitações. E observa que até aqui, eu não estou dizendo que você precisa largar tudo e começar a prestar consultoria, não é isso. Você pode estar atuando no ente público como agente de contratação,
como pregoeiro, como procurador, você pode estar prestando assessoria em ente público, fazendo papel de fiscal de contrato, ou gestor de contrato, ou gestor público, e ainda assim você começar a prestar consultoria em licitações, ajudando uma empresa, ajudando duas empresas. Isso é mais do que factível de ser executado em conjunto. Terceiro passo, passo extremamente importante, é fechar o primeiro contrato. Gente, o primeiro contrato, ele abre portas, tá? Ele talvez seja o mais desafiador, porque é algo que talvez você nunca fez. Então, fechar o primeiro, eu não estou falando de fechar 10 contratos, 20 contratos, sempre falando primeiro contrato. Fechar o primeiro contrato é um passo super importante. Então, olha só, presta atenção nisso, tá? Para eu fazer a transição do serviço público para me posicionar como consultor em licitações, eu não preciso estar preocupado em fechar 10 clientes, 20 clientes, 30 clientes, eu preciso me preocupar com o primeiro. Depois que eu fecho o primeiro, aí eu vou dar os próximos passos. Então isso simplifica muito. Ao invés de eu pensar na jornada como um todo, eu penso no próximo passo. Meu próximo passo para fazer essa transição é fechar um contrato, um cliente, o primeiro contrato. E para fechar o primeiro contrato, tem 3 passos. Quais são esses 3 passos? Primeiro passo para eu fechar o primeiro contrato. Eu preciso buscar minha lista de contatos ou sites de plataforma, ou eu preciso me posicionar. Boa noite, Lídia, seja bem-vinda. Eu preciso buscar contatos, né, na minha lista de contatos. Vamos imaginar que eu já atuei em alguns entes públicos e eu conheci algumas empresas e essas empresas hoje não estão atuando na mesma região que eu, elas não prestam serviço ou fornecem para o meu ente público. E elas estão na minha rede de contatos. Eu vou fazer contatos com essas empresas. É uma linha de conseguir um contato mais rápido. Um outro formato que a gente utiliza muito, eu ensino muito os nossos alunos na venda de consultoria, é buscar nos sites das plataformas, no PNCP, no compras.gov, no Licitar Digital, na BLL, inclusive no nosso curso de vendas de consultoria lá no Método Ganha, eu entro nessas plataformas e eu mostro como fazer isso. Por quê? Tem um detalhe interessante. Achei que eu estava compartilhando a tela com vocês, me perdoem. Pronto, voltei para o nosso mapa mental, tá? Vocês conseguirem acompanhar visualmente aí. Tem um ponto importante que é, quando eu pego uma empresa que nunca participou de uma licitação, até eu conseguir colocar aquela empresa em dia, ela entender, ela conseguir toda a documentação, eu deixar ela toda preparadinha para ela estar habilitada, e eu conseguir levar ela a participar e vencer uma licitação, isso pode levar 4, 5, 6, 7 meses, até entrar dinheiro no caixa pode levar um tempo muito longo, o ciclo é longo. E pelo fato do ciclo ser longo, isso acaba fazendo com que muitas empresas desistam no meio do caminho. Então, uma das estratégias que a gente utiliza é buscar empresas que já participam de licitações e estão perdendo, para que eu possa fechar com essas empresas, porque essas empresas, elas geralmente estão cometendo erros bobos. Erros bobos como, por exemplo, não analisar o edital de maneira adequada e errar num requisito bobo que estava lá, requisito besta. Essas empresas erram na hora, por exemplo, de fazer uma composição de uma planilha de preços e elas não conseguem mostrar que elas conseguem efetivamente executar aquele contrato. E aí, o que acontece na prática? Aquele ente público pode questionar a execução e eu não consigo comprovar, porque aquela empresa não montou uma planilha de preços simples para demonstrar a capacidade dela de executar aquele contrato. No critério de execuibilidade, ela pode ser penalizada, ela acaba sendo desclassificada. Muitas empresas perdem prazos e às vezes a empresa ela está participando do certame, mas ela não responde ao agente de contratação. Então são erros bobos, erros mais bobos do mundo que você é capaz de identificar. E quando você entra nessas plataformas e você identifica essas empresas, é muito fácil negociar com elas. Por quê? Porque elas estão perdendo licitações, elas estão sentindo a dor. Então, para que eu possa fechar o meu primeiro contrato, eu preciso prospectar, ou seja, encontrar clientes. A minha rede de contatos e os sites das plataformas são ótimos locais para eu encontrar clientes. Para começar, é o melhor local. Uma dúvida muito comum. Professor, eu preciso estar nas redes sociais, publicar conteúdo no Instagram para eu conseguir o meu primeiro cliente? A resposta é não, você não precisa. As redes sociais, elas vão aumentar a tua autoridade, se você utilizá-las de forma correta, elas vão te permitir escalar, mas não é necessário para você fechar o seu primeiro, segundo, terceiro contrato. Eu costumo dizer que, na minha experiência, para você faturar seu primeiro milhão, você não precisa de redes sociais. Você precisa fechar o seu primeiro cliente. E o segundo
passo para fechar esse cliente é chamar essas pessoas para uma reunião. E isso é muito importante. Tem que ter um momento que ela te dá atenção. Porque se ela não te dá atenção, você não consegue mostrar para ela que ela tem essa necessidade, você não consegue fechar o contrato. Então, para eu fechar um contrato, eu preciso que aquele empresário, que aquele decisor, que ele me dê atenção. Sem atenção é impossível fechar um contrato de consultoria, e aí você não consegue fazer a transição do serviço público para prestar consultoria. E para fazer essa reunião, você pode fazer ela online ou pode fazer ela presencial. E aqui eu já quebro um mito muito importante, que é: professor, eu só posso atuar com consultoria e licitações nas empresas da minha região, quer dizer, eu tenho que ir lá falar com esse empresário? E, gente, hoje não. Hoje eu posso fechar negócio com empresários do Brasil inteiro e atuar no Brasil inteiro. Não tem nenhuma barreira. É óbvio que se eu estou lidando com pessoas mais do interior, às vezes pessoas que são mais antigos, mais experientes. Às vezes tem empresários que eles vão ter a necessidade de um contato mais pessoal, mas a maior parte hoje do Brasil consegue trabalhar online e você consegue fazer isso de forma online. A Lígia colocou que eu tenho duas dúvidas. Eu envio o edital para a empresa decidir que quer participar daquele edital. Esse é um contato, Lígia. Vou colocar sua pergunta aqui para todo mundo visualizar. Ó. Eu envio o edital para a empresa decidir que quer participar daquele edital. Se você presta o serviço de selecionar quais são os editais, como que a gente faz isso, tá? A gente busca selecionar editais estratégicos que fazem sentido para aquela empresa, apresenta para ela e ela toma a decisão. Agora, é muito importante que, por mais que a decisão seja dela, haja um alinhamento de critérios, porque senão você fica trabalhando em vão. Eu já vi, por exemplo, alunos nossos, quando chegaram dentro dos nossos cursos, disseram assim: poxa, eu pesquisei editais para uma empresa e essa empresa não quis participar. E muitas vezes é porque há um desalinhamento. Então, sim, a gente pesquisa, esse é um possível serviço, a gente busca os editais para as empresas, apresenta para aquela empresa essa oportunidade e ela pode tomar a decisão de participar ou não. Às vezes ela não vai conseguir fazer aquela entrega, e aí ela fala: olha, essa eu não consigo. Mas você, como consultor, quando entende a característica da empresa, você vai buscar editais que ela consiga participar. Tem mais uma dúvida aqui. E como ajudo ela a fazer a proposta ou deixo isso a cargo da empresa? A composição de custo, Lídia, é uma composição dela. Ela tem que colocar a proposta dela com base naquilo que ela entende que é o preço que ela consegue praticar, porque ela não pode colocar uma proposta com um preço que ela não consegue executar aquele contrato. Isso é extremamente importante, tá? Agora, o que a gente faz? Como a gente analisa o edital, a gente analisa os requisitos, eu naturalmente vou averiguar junto com essa empresa se a proposta e a documentação dela estão atendendo aqueles requisitos. Porque o que eu não quero é que ela apresente uma proposta e aquela proposta descumpra os requisitos daquele edital. Então eu vou trabalhar em conjunto com essa empresa para que ela cumpra os requisitos do edital e que a proposta dela venha aderente ao que o edital está requisitando. Então, sim, eu vou ajudá-la a montar. A proposta é dela, ela é responsável por isso. Mas eu, como consultor, principalmente quando eu estou ganhando em participação, eu quero que ela apresente uma proposta que seja vencedora. E como eu quero que ela apresente uma proposta que seja vencedora, eu faço questão de acompanhar isso muito de perto.